Tarde. Bem-vindos ao nosso seminário virtual intitulado Transformar o Envelhecimento numa Oportunidade de Pesquisa nas Américas. Muito obrigada pela participação. Meu nome é Patrícia Morsch, eu sou oficial técnica do envelhecimento saudável na OPAS. Terei a satisfação de moderar o evento, que tem como objetivo apresentar as razões para transformar o envelhecimento como prioridade de pesquisa na nossa região, apresentando um esforço específico para abrir o espaço para uma maior pesquisa e compilação de dados, que é o lançamento da edição especial da Revista Pan-Americana de Saúde Pública sobre o envelhecimento nas Américas. Antes de dar a palavra para a apresentação, de boas-vindas ao Dr. Jarbas Barbosa da Silva, subdiretor da Organização Pan-Americana da Saúde, aproveito para dar uma introdução, ou melhor, fazer uma introdução à agenda de hoje e algumas considerações para o nosso seminário. O evento será transmitido em 3 idiomas: inglês, português e espanhol. Peço que garantam que estejam na sala do idioma de sua preferência. Para tanto, façam um clique no botão de interpretação. Na parte inferior da tela é um ícone em forma de globo e escolham o idioma que desejam ouvir. As mesmas instruções estão sendo dadas em inglês agora. Está disponível na barreira inferior da sua tela do Zoom, no ícone em forma de globo. A sessão será gravada e posteriormente compartilhada na página sobre envelhecimento saudável no canal YouTube da OPAS nos 3 idiomas. Também leve em conta que a sessão é informativa e não vamos ter uma sessão específica de perguntas e respostas, mas podem utilizar a função chat e fazer perguntas na sessão de perguntas e respostas que poderão ser dadas durante o evento. Começaremos com a apresentação do Dr. Vitor Tal, que vai falar sobre envelhecimento e longevidade como prioridade na agenda de pesquisa das Américas. Em seguida, o Dr. Sebastião Garcia Saisso vai falar sobre a melhora dos dados sobre envelhecimento saudável nas Américas, e a senhora Eliane Santos falará sobre o centenário da Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Continuaremos com um painel de discussão sobre as realizações e desafios em relação à pesquisa sobre envelhecimento saudável com pessoas da área clínica e determinantes sociais do tema. Vou convidar agora ao Dr. Jarbas Barbosa a que nos dê as boas-vindas. Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde, colegas, amigos e a todos que participam deste seminário. Dou as boas-vindas em nome da Organização Pan-Americana de Saúde a este seminário virtual Transformar o Envelhecimento em Prioridade de Pesquisa nas Américas. As Américas podem se orgulhar dos avanços no desenvolvimento social, econômico e de saúde pública que permitiram o aumento da longevidade de nossos cidadãos. Mais de 80% das pessoas que nascem hoje na região viverão até os 60 anos e mais de 40% mais de 80. Uma pessoa que faz 60 anos nas Américas viverá, em média, mais de 20 anos, e os que comemoram seus 80 em torno de 10 anos mais. Para 2030, a região das Américas terá mais pessoas de mais de 60 anos do que menores de 15, situação que ocorrerá 25 anos antes da média mundial. A rápida transição demográfica será acompanhada de uma rápida transição epidemiológica. Apesar de que melhorou bastante a expectativa de vida saudável na região, a melhora não foi suficientemente boa para acompanhar estes aumentos na longevidade. A consequência foi um aumento da brecha entre a expectativa de vida e a expectativa de vida saudável.
Nossa gente vive mais, mas mais de 10 anos dessa vida, em média, é vivida com doenças, limitações funcionais, deficiência, infelizmente, dependência de outros. O período de 2021 a 2030 foi proclamado pela ONU como a década do envelhecimento saudável. Com isso, temos uma grande oportunidade de desenvolver ações conjuntas para melhorar a qualidade de vida dos idosos durante este período. Para tanto, a pesquisa e a melhora da compilação de dados sobre envelhecimento saudável é um dos habilitadores para o trabalho da década. Este seminário tem como objetivo promover a pesquisa em envelhecimento saudável na região das Américas e mostrar um esforço específico promovido pela OPAS e a Associação Internacional Gerontologia e Geriatrias, com o lançamento da edição especial sobre envelhecimento saudável da Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Segundo o relatório Parâmetro da Década, publicado pela OMS, 15 países na região das Américas têm algum tipo de pesquisa representativa no nível nacional, com dados sobre o estado de saúde e as necessidades dos idosos em domínio público, enquanto 10 países tenham reportado estudos longitudinais com este enfoque, mas precisamos de mais. Durante esta década, a investigação deverá converter-se numa prioridade com apoio financeiro necessário para fomentar ações efetivas e que respondam às necessidades da população idosa. A pesquisa em envelhecimento saudável deve abordar as brechas existentes e as necessidades dos idosos, prever desafios futuros e vincular os determinantes sociais, biológicos, econômicos e ambientais do envelhecimento saudável ao longo do curso de vida. A falta de dados específicos e desagregados por idade aumenta a invisibilidade dos idosos nas intervenções em saúde pública. Diariamente, torna-se mais clara a amostra do idadismo e da formulação de protocolos clínicos, ensaios sobre medicamentos ou vacinas, o que são necessariamente os mais importantes usuários das intervenções terapêuticas são sistematicamente excluídos das mesmas. Temos que superar isso. Estimados colegas, a Revista Pan-Americana de Saúde Pública da OPAS, desde 1922, é uma publicação centenária, portanto, tem a missão de servir como veículo de divulgação de informação científica sobre saúde pública de relevância internacional, principalmente nas áreas relacionadas com a missão essencial da OPAS de melhorar a saúde dos povos das Américas, aproximando os responsáveis políticos, pesquisadores e profissionais da saúde. A recém-publicada edição especial sobre envelhecimento saudável, já disponível online e de livre acesso, apresenta importantes resultados de pesquisa em envelhecimento saudável nas Américas, principalmente na América Latina e no Caribe. Nosso reconhecimento a todos os oradores que estão aqui hoje nesta atividade, especialmente o Dr. Victor Dzau, presidente da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, pelo seu compromisso contínuo com a medicina e a saúde pública e, uma vez mais, em nome da OPAS, agradeço a todos pela participação deste seminário virtual. Espero que possam desfrutar da oportunidade de aprender e reconhecer a importância de priorizar o envelhecimento na agenda de pesquisa das Américas. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Barbosa. Como disse o Dr. Barbosa, há muitos avanços na região das Américas nas ações de investigação e envelhecimento saudável, mas precisamos de mais, e a década de envelhecimento saudável é a oportunidade para trabalharmos juntos rumo a essas realizações.
tenho a satisfação de apresentar o Dr. Victor Tsao, presidente da Academia Nacional de Medicina, que nos falará sobre envelhecimento e longevidade como prioridade na agenda de pesquisa das Américas. Muitíssimo obrigado, bom dia e boa tarde a todos. Olá, meus amigos na OPAS e nas Américas, parabéns pelo centenário da revista, é muito animador. Obrigado, doutor Barbosa. Os seus comentários são abrangentes e refletem muitos dos meus também. Gostaria de agradecer o doutor Henrique Veiga Garcia pelo convite. Por favor, projetem meu slide. Gostaria de dizer quem somos, a Academia Nacional de Medicina. Nos Estados Unidos, há 3 academias nacionais de ciências, engenharia e medicina. Em 1863, Abraham Lincoln e o Congresso determinaram que a Academia Nacional de Medicina seria a organização genitora, digamos assim. Nós temos o Conselho Nacional de Pesquisa e aqui temos as 7 divisões ou subdivisões, e no caso da academia, nós nos concentramos em saúde e medicina. Podemos corrigir o slide? Podemos passar ao segundo, a uma sobreposição. Dá para voltar? Mais um, por favor. Nós, então, examinamos a agenda, como a medicina pode funcionar melhor e influenciar políticas. Algo que fazemos muito bem é a geração de relatórios de impacto que têm sido adotados no nível de políticas. E este slide destaca o trabalho importante que fazemos. Examinamos como essas questões são internacionais. Desde o primeiro relatório, há quase 20 anos, começamos um movimento sobre segurança do paciente. Nós trabalhamos com a situação da AIDS, nós influenciamos a edição do genoma humano, tratamos do ebola, e nós estamos interessados em todos esses temas, hoje, inclusive a longevidade, considerando o envelhecimento da população mundial, principalmente os pan-americanos. Vejam aqui o primeiro gráfico, em cima à esquerda. Houve uma queda grande no índice de fertilidade e continua diminuindo. À direita, vemos o número crescente da população acima de 65 anos e uma redução da população de menos de 5 anos. Há uma projeção progressiva da trajetória da população que está envelhecendo e há uma redução da população mais nova. Em 2020, houve um cruzamento dessas duas linhas e houve uma reversão dos de mais de 65 anos e de até 5 anos. Aqui embaixo vemos esta pirâmide em 1970, com a população mais jovem na base da pirâmide e a população mais velha subindo a pirâmide. Agora, em 2015, a pirâmide está
se modificando. Em 2060, projeta-se um retângulo quase. Portanto, embora sejam boas notícias, como disse o Dr. Barbosa, há 100 anos, a média de idade era 35 anos. É um sucesso que temos hoje, mas também temos desafios. Esse slide usa o termo maremoto prateado ou tsunami de prata. Eu não gosto muito deste apelido, digamos assim. Tanto nos países industrializados quanto em desenvolvimento, o índice do envelhecimento da população tem um impacto sobre as famílias, comunidades, etc. E temos mais doenças crônicas, muitos dos idosos têm mais de uma, artrite, hipertensão, câncer e outros. E isso é uma grande carga sobre o sistema de saúde e também no financiamento da saúde. Todos sabemos que as estruturas familiares estão mudando, as pessoas viajam nos países e no continente, e muitos países têm estruturas familiares e relacionamentos para tratar. A infraestrutura social também sofre este impacto com a diminuição da população mais jovem e a aposentadoria dos mais velhos. Estamos preparados para isso? Tem havido muitos estudos. O índice de idade no mundo tem exigido mais estudos em relação a projeções. Muitos poucos países têm um progresso adicional na redução da projeção da magnitude e da carga da dependência dos idosos. Muitos países que funcionam bem em preparação para o envelhecimento e outros nem tanto, e outros começaram a agir. Para nós, na região pan-americana, temos envelhecimento rápido. Projeta-se que entre 2020 e 2050, vê-se mais do que o dobro. Em 2020, 5,6% da população tem mais de 65 anos. E até 2050, há uma mudança significativa, podem ver pelo formato do gráfico. Pessoas de 65 ou mais representarão cerca de 20% da população. De 1 a 20 de idade continuará a diminuir. Como em qualquer outro lugar do mundo, e talvez até mais rapidamente, devido ao sucesso dos programas de saúde, a nossa região verá esta realidade mais cedo do que as demais. Aprendemos a importância desta população e a sua vulnerabilidade. Esses dados são da Argentina. As colunas mais escuras mostram o percentual da população mais velha. Quando vemos o nome de COVID, o número, aliás, de COVID, vemos que apenas um pequeno percentual que foi afetado pela COVID entre abril e julho de
do ano passado até este ano. E, em termos de óbitos, vê-se o aumento enorme de óbitos devido à Covid. Os de mais de 65 anos nos Estados Unidos representam quase 80% dos óbitos devido à Covid. Ao se envelhecer, a vulnerabilidade a certas doenças aumenta e temos que melhorar o período saudável na vida dos idosos. Eu creio que a nossa grande questão é esta. Nós vemos esta mudança em que não temos recursos econômicos suficientes na América Latina e no Caribe, principalmente em adultos, em relação a adultos maiores. Vimos num estudo que 50% dos mais velhos não tinham os meios financeiros para atender às suas necessidades diárias. Isto é fonte de enorme preocupação. E os custos da atenção à saúde diante de mudanças demográficas previram uma catástrofe na América Latina e no Caribe, como se vê aqui neste relatório de Leiden. Os custos em atenção à saúde numa situação demográfica são uma questão em que os países da América Latina e do Caribe devem seguir modelos desta região. Eu gostaria de destacar a Costa Rica como um exemplo de mudanças importantes. A Costa Rica emerge como modelo, já que os idosos contribuem relativamente menos ao sistema, à parte financeira do sistema de saúde. E a Costa Rica estabeleceu um clima em que as autoridades de saúde podiam trabalhar de maneira mais efetiva nesse sentido. Foi um programa lançado em 1995, houve uma fusão dos sistemas hospitalares e de saúde pública, integração de dados, e todo costarriquenho recebe um atendimento por uma equipe completa, e os resultados em atenção primária são evidentes. Nós temos que pensar em várias outras questões também, como atenção do ponto de vista social, e temos que pensar em envelhecimento saudável, ao invés de pensar em envelhecimento somente. O envelhecimento rápido nas Américas apresenta um desafio, uma oportunidade. A população mais velha pode contribuir muito à sociedade através de trabalho ativo, cuidadores, entre tantas outras áreas. Temos que levar em conta as pensões e aposentadorias de pouco valor e a retirada do mercado de trabalho. E as mulheres são especialmente, aliás, vulneráveis nesse sentido. Nós temos um dividendo em relação à longevidade saudável. Há desafios que podem ser mitigados nesses 4 âmbitos: atenção à saúde e medicina clínica, determinantes ambientais, econômicos, sociais e pessoais da saúde, políticas e financiamento, e ciência translacional
básica. E há uma necessidade de fazer uma avaliação ampla, abrangente e mundial dos desafios. Portanto, a Academia Nacional de Medicina lançou um roteiro para atender à longevidade saudável e com peritos do mundo inteiro, da África, das Américas, da Europa, da Ásia, para lidar com essa questão. A comissão trabalhou com habilitadores ambientais, comportamentais e sociais, sistemas de atenção à saúde e saúde pública, ciência e tecnologia. A comissão considerará temas que permeiam todos os setores, que são políticas e prática, equidade em saúde e disparidades, financiamento, pesquisa e inovação. Esta comissão produzirá um roteiro com recomendações acionáveis para orientar os interessados diretos, que inclui a OPAS, para divulgar os resultados. Pediram que eu falasse da agenda de pesquisa. A pesquisa é de importância crítica, pois sem informação, sem um roteiro, sem saber onde estamos indo, nós não podemos ir adiante, pois a pesquisa prevê desafios futuros da parte desta população, além o que permite, aliás, soluções que se tornam parâmetros, pois são baseadas em evidência. É importante, como disse o Dr. Barbosa, captar dados em saúde que sejam padronizados para pesquisa sobre resultados de saúde, desenvolver um sistema de aprendizado em saúde. A prevenção e promoção da saúde tem a ver com os serviços prestados em saúde ou a implementação da ciência. São questões transversais que devem exigir a convergência dos conhecimentos biomédicos, sociais, de engenharia de dados digitais para criar um conjunto de condições e determinantes que orientem o desenvolvimento de inovações, por exemplo, biomarcadores e intervenções para melhorar as trajetórias da população que envelhece, mesmo antes de chegar aos 65 anos. Necessidade de dados. Eu gostaria de enfatizar algo que o Dr. Barbosa mencionou: a coleta de dados e dados desagregados para que examinemos dados sobre, em termos de sexo, de idade, sociais. Se não desagregamos os dados, nós temos a percepção, por assim dizer, da floresta e não das árvores. Temos que coletar dados sobre as necessidades sociais, além da saúde e as dependências do ambiente social. E as contribuições que estamos fazendo para provar nessas áreas. O Dr. Barbosa já comentou que precisamos saber mais sobre preconceito contra idosos. Todos os dias, nós recebemos dados das populações. Nós também sabemos muito de abusos aos idosos. No entanto, não temos uma
um bom sistema para a coleta de dados sobre os idosos. Não existe uma participação plena deles na sociedade. Nós temos dois programas para medir os dados. Dois programas nas Américas, que trabalham em parceria com os Estados Unidos para buscar dados longitudinais e para ter um entendimento melhor de envelhecimento dentro dos países das Américas. Nos Estados Unidos, existe um programa de estudo, e também existe um programa de estudo canadense. Costa Rica também tem um programa para longevidade e envelhecimento. Nós buscamos esses dados. Nós também estabelecemos métricas para programa de avaliação. A métrica tem que observar lacunas entre o sistema de saúde para avaliar a necessidade das pessoas. Também precisamos ter intervenções eficazes. Isso precisa ser feito na saúde pública, em sistema social e também uma integração. Equidade e não discriminação. Novamente, vou enfatizar que é o ponto-chave para sucesso. E quando nós buscamos esses dados, nós temos que conectar países, cidades, trocar informações para poder ter um envelhecimento saudável. Precisamos usar programas de aprendizado e medidas para implementá-los. Este é um programa de aprendizado. Um exemplo regional de parceria entre o México e um programa de implementação de estratégia global. Podemos observar que eles trabalham em expandir um programa de intercâmbio de informações em processos alvos para poder ajudar em definir agências e defender envelhecimento e também ter um programa que apoie o sistema de saúde saudável, assim como governos, legisladores. Eu também gostaria de enfatizar que em outras oportunidades de pesquisa, aqui vai além de dados, métricas e comportamento no dia a dia. Também ciência de comportamento social. Além dessas métricas, para poder promover a qualidade no sistema de saúde e a qualidade de vida. Nós também precisamos levar em consideração tecnologia. Hoje em dia temos muita tecnologia. Todos têm aplicativos, têm telefone, celular, e a tecnologia está mudando muito rápido. Por isso, é prevenção, para fazer um sistema de avaliação de saúde, que inclui também transporte. Precisamos usar uma maneira de transportar as pessoas para tratamentos de saúde. E também profissionais da área de saúde que poderão ser acessados através de um mecanismo pela internet. Também temos oportunidades muito importantes que vão no caminho do envelhecimento e longevidade, através de estudos de genomas, genéticas e também terapias. Eu gostaria de resumir, concluindo dizendo que é uma oportunidade. Eu sei que é um desafio, mas nós precisamos dar prioridade a investimentos e também precisamos dar prioridade a pesquisas nessa área. Precisamos lidar com a solidão, isolamento social, custo de saúde. Nós precisamos promover longevidade. Os países nas Américas precisam planejar uma vida com longevidade. E precisamos lidar com essas barreiras
da sociedade. Este será o último o slide. As Américas está diante de uma população que está envelhecendo. Nós estamos trabalhando com essa questão juntos à OPAS e sabemos que temos uma oportunidade de liderança para dar apoio a estes países. Precisamos dar apoio à saúde e à longevidade. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Agradeço a sua apresentação, foi excelente. Você falou muito sobre pesquisa, envelhecimento e do trabalho da Academia Nacional, neste caso. Agradeço o seu apoio. Agora, para dar continuidade ao nosso seminário, eu vou apresentar o Dr. Sebastião Garcia, diretor do Departamento de Saúde da OPAS, que irá falar sobre recuperação de dados e envelhecimento saudável nas Américas. Dr. Sebastião, pode prosseguir. Não estamos escutando o doutor. Déjenme compartir la pantalla correcta. Creo que no están viendo la pantalla correcta, ¿no? Vamos compartilhar os slides. Y ahí... No, está en notas. Ok. Entonces, Os slides estão em formato de notas, vamos trocar para formato de apresentação. Ahora sí, perfecto. listo. Siempre es un reto arrancar, pero bueno. Temos que sempre nos preparar, isso pode ser um desafio, mas agora vai ser mais fácil. Agradeço a apresentação da Patrícia, agradeço a OPAS, agradeço a promoção de saúde e curso de vida. É uma honra participar desse seminário. Eu vou falar nos próximos minutos de 6 temas que são muito importantes, na minha opinião, que seria a melhora de dados e a vinculação a uma agenda para pesquisa, para que possamos concluir no futuro. Como o doutor Zal falou, e ele foi muito claro quando ele fala sobre os dados em nível regional e a importância de fortalecer o acesso a dados. Eu vou começar com vinculação da linha de ação e o trabalho que temos que adiante de nós sobre questões de envelhecimento saudável. Dados são necessários e também temos que ver algumas características desses dados e também falar da importância dessa desagregação. Também vamos falar dos indicadores chaves, que tem uma noção no futuro mais integral do envelhecimento saudável. Também vou fazer algumas reflexões finais sobre o impacto. Vamos falar sobre as linhas de ações. O que precisamos fazer para promover o envelhecimento saudável? Este é um ponto, é a 5ª linha de ação da organização. Precisamos falar mais sobre pesquisas nessa área. Com o Departamento de Evidência. É importante falar do vínculo que temos com o Departamento de Vigilância de Saúde. Isso começa com a origem dos dados, sistemas de informação, relevância num ambiente mais amplo da saúde. A necessidade de fortalecer sistema de informação. E também um componente de tecnologia, em particular tecnologia digital para fortalecer esses processos. Também análise de dados, a capacidade para ter um uso maior desses dados. Isso precisa estar vinculado a evidências. Também falar da gestão dos dados, ter os dados disponíveis para que possam ser utilizados e concluir o ciclo que será feito através da tradução destes dados, dados que foram gerados
para ajudar com a saúde pública. No que estamos nos referindo quando falamos de dados? É muito importante dar uma definição. Nós temos uma grande variedade de indicadores, uma grande variedade de fontes, mas se nos concentrarmos no envelhecimento saudável, precisamos reconhecer os aspectos diferentes e relevantes. Precisamos de uma grande quantidade de indicadores, uma grande gama de origem de informação, que tem dimensões diferentes e coordenação. Coordenação entre especialistas em várias disciplinas, como medicina, demografia, áreas de serviço de saúde, áreas que se concentram em projetos a longo prazo. Ter acesso a esses elementos é um fator muito importante para podermos prosseguir com a agenda de envelhecimento saudável. Precisamos de pontos de dados, indicadores, que representam conceitos do envelhecimento saudável. Os esforços têm que estar focados em ampliar esse compromisso, essa qualidade, para reconhecer qual é o ponto. Se falarmos de mortalidade, por exemplo, claro que nós precisamos melhorar o nosso reconhecimento da causa do óbito. Essas análises também precisam levar em consideração causas múltiplas. A pessoa pode talvez ter demência ou excesso de peso, e precisamos de um contexto. Em falar em morbilidade, temos que falar de multimorbidade, como aspectos chaves que vão nos ajudar a entender a saúde de uma pessoa. Essas agências e organizações e também países que estamos trabalhando e disponibilizam esses dados. Precisamos aumentar os seus esforços para que possamos contar com dados e poder ter acesso aos dados e promover uma análise, pesquisa, que muitas vezes nos permitem aumentar os esforços, que foi mencionado pelo Dr. Barbosa e pelo Dr. Zhao. E também falar de danos, de injustiças, que é causado pelo fenômeno da discriminação. Entender esse fenômeno, entender o que leva a isso. Para alcançar isso, contamos com uma participação muito ampla de todos os profissionais relacionados a esforços que serão interdisciplinar com a sociedade civil, com agentes de mudanças relevantes e também protagonistas, no caso das populações envelhecidas. Mas quais as características que nós precisamos conhecer? Nós precisamos definir quais são os processos que vão permitir coleta de dados. Precisamos também falar de uma forma de coordenar a qualidade, indicadores com qualidade. Nós precisamos reconhecer as instituições nacionais e agências internacionais que serão responsáveis pela geração de cálculos de indicadores junto a estratégias, lembrando do papel importante do sistema de informação e também de estudos específicos para gerar esses dados, e também processamento e uso correto de meios que serão ideais e necessários para gerar estes. Precisamos sistematizar a informação, gerar mais qualidade para estabelecer essas agendas de impacto. Por que é importante buscar dados?
O Dr. Zhao falou muito sobre essas características. Nós vemos à esquerda a taxa de mortalidade. É importante estudar essa taxa de mortalidade, pois assim nós conseguimos conhecer o enfoque da saúde. Precisamos determinar fatores de riscos, fatores de proteção e os fatores multiplicativos. Esses fatores de riscos e de proteção vão mudar e preciso abordar os aspectos mais relevantes da questão. Precisamos disso para chegar à agenda do desenvolvimento sustentável. Precisamos fazer uma agregação por idade nos processos de saúde. Se continuarmos falando sobre esses pontos centrais, falar sobre a possibilidade de ter dados também divididos pelo sexos e idade com vida saudável. Este é um grupo de dados que precisamos compreender. Precisamos entender fenômenos que têm um impacto diferenciado. Também precisamos falar da possibilidade de medir isso ao longo do tempo. Precisamos avaliar os padrões de mudanças. Precisamos entender certos problemas de saúde em particular. Precisamos também falar da necessidade desse agrupamento, falar sobre os anos de vida saudáveis. Precisamos ver também os grupos de causas que têm impacto nessas populações. Precisamos entender os processos de transições demográficas, tanto em nível regional e da relevância de contar com dados subnacionais para entender peculiaridades dentro de contextos geográficos. Por exemplo, a transição entre componentes dos grupos de causas de doenças e as condições transmissíveis, condições nutricionais, que estão em vermelho. Em azul, temos doenças não transmissíveis e em verde, lesões. O Canadá tem um sistema de saúde muito avançado e vemos nesse gráfico. Agora, neste grupo, nós precisamos encontrar informação que estão dentro desses grupos. Observamos estatísticas, grupos de 65, e perdemos a capacidade de entender o que está acontecendo nesse processo. Como as prioridades estão diferentes, e vemos também, por exemplo, um exercício, neste caso, que são as principais causas de discapacidade, e o que está acontecendo com um grupo de maiores de 65 anos de idade. Precisamos estudar grupos específicos com ênfase em aspectos de saúde. Isto precisa ser uma forma de entender os fatores que poderão limitar as vidas, ou também encontrar, detectar as prioridades para atender estas e gerar uma resposta. Nós precisamos entender uma visão integrada de gerar dados. Eu quero agora enfatizar na necessidade de reconhecer a capacidade intrínseca, capacidade funcional, e parte desse elemento central, com maior informação sobre esse processo. Falta agora muitos dados, indicadores, que darão uma forma contínua, uma forma rotineira, para entender mais sobre o envelhecimento de uma maneira integral. Também que permita
ver os conjuntos habituais, o que fazemos com essa visualização quando nos concentramos em mortalidade, estudos de dados. Precisamos gerar dados que sejam específicos com a causa do óbito. Precisamos ver a específica e um ganho na saúde. Este é um exemplo de como transitamos para essa capacidade intrínseca. Se nós vemos, por exemplo, 2 idosos que podem ter exatamente o mesmo diagnóstico como diabetes, por exemplo, mas a sua capacidade intrínseca das características individuais e também do ambiente e da capacidade funcional, que será diferente de contar ou não com serviço de saúde, acesso a serviços de saúde, acesso a transporte, apoio familiar. E se compararmos essas duas pessoas, uma pessoa pode ser dependente e pode fazer o mesmo diagnóstico. Nós reconhecemos esses dados de uma maneira visual. Hoje, nós contamos com várias propostas para estudos e também envelhecimento como uma fonte atual em centros especializados, neste sentido. Mas isso se aborda com mais detalhes no informe sobre envelhecimento. Mas eu quero enfatizar o papel, a capacidade de criar dados rotineiros sobre envelhecimento e a capacitação internacional, que não deveria ser apenas sobre a incapacidade, mas isso deveria ser feito ao longo do curso da vida. Também quero destacar que a OPAS, pela primeira vez, incorporou um ponto sobre impacto, um indicador que irá incluir idosos com mais de 65 anos e que será parte do trabalho que estamos desenvolvendo neste processo de mudanças e novos indicadores interdepartamentos, fazer análise e pesquisa de uma maneira integral. Nós precisamos acelerar esta geração de provas, precisamos acelerar as pesquisas e precisamos ver o impacto desses estudos. Precisamos fazer análise dos dados, dos indicadores que já temos. Precisamos falar do sistema de saúde que poderá gerar de uma maneira rotineira dados e reconhecer as pessoas em todas as idades. Também precisamos melhorar a oportunidade e a qualidade de informação. Nós estamos satisfeitos com os dados que temos, mas queremos melhorar a qualidade dos dados. Também vamos considerar em tempo real e facilitar decisões diárias em conjunto com estudos, como análises, que permitam rastrear. Também estamos promovendo estudos o palestrante pede desculpa, está querendo confirmar que estamos ouvindo o palestrante. O palestrante afirma que perdeu a apresentação. Pero vemos el último slide. Bueno, rapidísimo, termino. Nós vamos concluir, estamos vendo o último slide. Para concluir, como vemos os novos estudos, a possibilidade de medir a capacidade funcional e a relação com o ambiente. O que fazemos hoje é publicar pesquisas
que sejam parte desses esforços e que esteja vinculado a revisões sistemáticas e ferramentas que permitam fazer uma abordagem, uma intervenção. Será chave melhorar as provas, as pesquisas e fazer constantemente atualizações com a saúde pública, em particular com a vida das pessoas. Novamente, eu agradeço ao Henrique, a Patrícia e a esta oportunidade e me coloco à disposição para o que for necessário. Obrigada, Dr. Sebastião, pela apresentação. Agora, para dar continuidade, eu passo a palavra à senhora Eliane Pereira, assessora de conhecimento da rede da OPAS, que irá apresentar o centenário da Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Boa tarde a todos, eu vou prestigiar os colegas do Brasil e também vi uns colegas de Portugal e vou falar em português. Gostaria de solicitar os direitos de compartilhar minha tela. Já tenho aqui, muito obrigada. Eu vou tentar aqui bem rapidamente. E vocês, por favor, me avisem se podem vê-la. Acho que ainda não, verdade? Sim, já vemos. Só não está no modo apresentação. Vamos lá. E agora? Não. Eu vou fazer assim mesmo, para a gente não perder muito tempo. Não sei, espero que não se importem e que possam... Não está no primeiro slide, Eliane. Nós estamos no último, na verdade, no 8º. O que eu estou vendo? Porque eu tenho 3 computadores, 3 telas. E eu realmente não sei quantas. Eu acho que agora sim. Agora sim. Agora podem ver, verdade? Sim. Ok. Bom, muito rapidamente, essa simples apresentação nos falará um pouco sobre a trajetória da Revista Pan-Americana de Saúde Pública, que foi criada ainda, foi encomendada pelos Estados-membros, pelos países membros da organização, ainda em 1920, quando, durante a 6ª Conferência Sanitária Internacional, os países ali representados encontraram a necessidade de que a organização, de que a Conferência Sanitária Internacional também buscasse criar um mecanismo de compartilhar informação, de levar informação, evidência, conhecimento aos países que faziam parte, naquele momento, desse corpo gestor de saúde pública da região, e encomendam à secretaria, né, à oficina sanitária, um boletim mensal sobre a sanidade, sobre os processos, os problemas sanitários da nossa região. De 1920 até 1922, existe um processo, uma incubadora, onde a revista é pensada, é elaborada, muito de cerca, muito proximamente ao diretor da organização. Era um mecanismo, e segue sendo um mecanismo de muito apreço e de alta prioridade para a organização. E, finalmente, em 1922, se publica o primeiro número, ainda chamado de Boletim Pan-Americano de Sanidade, da Oficina Sanitária Internacional. Naquele ano, o primeiro número publicado pela revista falava da importância da cooperação sanitária entre as nações, algo muito presente para nós ainda hoje, falava do diagnóstico diferencial da varíola e também fazia um contexto das doenças contagiosas naquele cenário. De lá para cá, a própria revista ela vem trabalhando no marco das prioridades, no marco das expectativas de resposta da nossa região, também no contexto internacional, e a própria evolução da revista também se alinha à própria evolução da organização
Pan-Americana da Saúde. Então, durante os seus 100 anos de história, alinhados aos próximos 120 anos da organização, é muito possível ver como a revista vem trabalhando para que seja também um instrumento de disseminação, de geração de evidência. Nós falamos muito hoje, nesse seminário, a importância de gerar informação, a importância de gerar evidência, alinhado também com a importância de identificar dados que possam levar com que nós conheçamos melhor, saibamos melhor como trabalhar os diversos desafios e também dar visibilidade à inovação e ao pioneirismo dessa região no contexto da saúde pública. A revista Pan-Americana, ela evolucionou, então, a partir de 1922. Em 1997, ela muda de título para ao que nós conhecemos hoje como Revista Pan-Americana de Saúde Pública. É um título que leva-se desde 1997. É importante salientar que é uma revista que publica desde 1922, ininterruptamente, até o dia de hoje. É uma revista que aceita manuscritos em inglês, em espanhol e em português, também trazendo nessa sua gestão o marco de dar visibilidade ao conhecimento gerado nos diversos idiomas da nossa região. É uma revista que se modernizou, hoje ela é uma revista, obviamente, revisada por pares, cumpre com os principais estándares internacionais, é uma revista de acesso aberto, nosso padrão, nosso emblema de Open Access é o diamante, que prescinde da questão de que não se cobra aos autores para publicar e tampouco aos leitores para aceder à revista, e é uma revista indexada nas principais bases de dados, como a PubMed Central, a Lilacs, o Cielo Saúde Pública, a Embase e várias outras bases de dados bibliográficas e conhecidas internacionalmente. É importante também salientar que a Revista Pan-Americana de Saúde Pública, ademais de estar pautada nas prioridades da região, reverberadas e consolidadas pelos mandatos e pelas agendas, tanto da Organização Pan-Americana da Saúde, como também da OMS, ela busca a agregar valor e busca também responder às agendas globais da saúde pública, tanto dos ODS, como as prioridades da OMS, como o próprio plano estratégico da Organização Pan-Americana. Então, é uma revista que busca alinhar as agendas, os desafios, as implementações, nesse contexto também de programação, de planejamento e de sistematização destas prioridades que se corroboram nos planos estratégicos da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Esse paralelo nós trazemos para criar esse contexto de porquê, e mais uma vez ressaltar a importância de números especiais, de projetos especiais como o envelhecimento saudável nas Américas, que se respaldam nos 17 artigos que foram publicados na nossa revista. Esses números especiais, eles chamam a atenção, eles convidam a comunidade autora, a comunidade científica, tomadores de decisão, a pensar no tema, a pensar juntos, a buscar uma forma de coletar essa informação que possa também tanto ajudar a organização como essa mesma comunidade científica a buscar saídas, a buscar formas de melhorar a evidência, de gerar novos dados e recriar, e repensar, e melhorar essas pautas de saúde pública. O número especial de envelhecimento saudável, aqui nós fazemos novamente um reconhecimento tanto à nossa área técnica, que está organizando esse evento, como os aliados que fizeram possível que esse número fosse publicado.
É um conjunto de 15 artigos científicos, mais 2 editoriais, um publicado pela organização e o outro pelo comitê editorial, e que estão disponíveis na nossa página internet. Já foi colocado o link no chat, vamos voltar a colocar para que vocês possam ler. E termino essa breve intervenção também fazendo essa visibilidade de que os artigos, esses 17 artigos que foram publicados neste número especial, eles fazem parte da história da nossa revista, que cumpre, então, entre esse ano e o ano que vem, 100 anos de história, e que, como vocês podem ver, cada manuscrito publicado nesse número especial e publicado nesse período leva o símbolo dos 100 anos da revista. Então, é uma comemoração dupla de ter um número especial de um tema tão importante para a nossa região e que também faz com que nós possamos celebrar com esta comunidade os 100 anos da nossa revista. Eu gostaria aqui de agradecer e mencionar o nome dos nossos colegas que fazem a revista acontecer todos os dias, Damian Vasques, o editor, Liliana Liebstein, Olga Zerpa, que é o núcleo duro, né, da revista, os nossos editores, os nossos peers, que revisam e que fazem parte com que essa revisão por pares seja um processo sério e comprometido da nossa revista. Convido a todos que nos escutam, que nos acompanham, que leiam o número especial, que submetam seus manuscritos e que façam parte dessa história junto com a Organização Pan-Americana da Saúde e com a Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Muito obrigada e devolvo a palavra a vocês. Obrigada. Muito obrigada a você, Eliane. Reforço a invitação da senhora Eliane. Reforço o convite da Eliane a lerem os artigos publicados no link que está no chat. Agora passamos ao painel de discussão sobre a edição especial de envelhecimento saudável, pesquisa em envelhecimento na região das Américas, realizações, oportunidades e desafios. Nós estamos contando com pessoas da OPAS, da GSIA e IAGG e também GARN e AGG. Doutora Mariana Lopes Ortega, pesquisadora em ciências médicas do Instituto Nacional de Geriatria do México, a professora Nora Keating, diretora de Assuntos Sociais e Globais sobre Envelhecimento, GSA e AGG, Dr. Leocádio Rodrigues Manhas, da IAGG também, da Rede de Pesquisa, Rede Global de Pesquisa em Envelhecimento. Muito obrigado a todos por estarem aqui neste webinário. Estamos um pouco atrasados e espero que não os tenhamos sobrecarregado com este assunto. É um prazer trabalhar com um grupo de colegas e amigos, o que facilita bastante a conversa. Gostaria de começar com um tema para nós que foi fundamental, como mencionou a Patrícia. Tivemos o apoio da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, IAGG, e o consenso de ambas as áreas de pesquisa da Associação Internacional, a área de pesquisa em geriatria, a área da saúde, e a Nora dirige a área de pesquisa social. Ambas as áreas concordaram em publicar conosco.
Que importância vocês atribuem a um assunto como este na América Latina e do Caribe, um assunto sobre o qual vimos trabalhando por 20 anos? Muito obrigada, Henrique. Muito obrigado à OPAS pelo convite de participar não só deste webinário, mas também por colaborar neste número. A possibilidade de colaborar era muito fácil, pois a participação da IAGG trabalhar neste assunto é uma beleza. O presidente que está saindo da associação é da região e também o vice-presidente, ou melhor, o presidente que entrará, que é da Argentina. Na América Latina, o tema do envelhecimento em geral e o envelhecimento saudável é algo que já vem acontecendo há algum tempo, principalmente sob a ótica da saúde pública. Destaca-se que a pesquisa se centra em como diagnosticar, como gerir a situação do sujeito quando se pesquisa a situação do idoso, coloca-se o idoso no centro da pesquisa e também traz informação como os serviços de saúde podem lidar com este tema e os problemas. A IAGG, através da Rede Global de Pesquisa em Envelhecimento, ou GARN, leva que daqui a 3 ou 4 meses possamos publicar juntos, e muitas das prioridades que os pesquisadores em envelhecimento selecionaram coincidem com muitos dos aspectos publicados neste número da Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Gostaria também de fazer um comentário aqui. Um dos riscos da pesquisa, quando é feita em países que não têm muitos recursos para investigação ou para pesquisa, as perguntas são quase, eu diria, parasitárias de outros países. Quando uma pesquisa é feita na região latino-americana, é algo ser reinventado, pois acabamos respondendo a perguntas que não são as nossas, usando métodos que não são os nossos. Assim, e para concluir, temos o exemplo de um projeto europeu que estamos liderando, algo que foi um êxito na Europa, e estamos validando em 4 países da América Latina, e para OPAS haverá, com base nos dados desses resultados, haverá um modelo em relação, e no caso é diabetes mellitus em idosos, pode ser transplantável aqui para as Américas. Portanto, este número da revista vem no momento propício e extremamente atual. Nora, tú has sido una impulsora de poner la investigación y la gerontología social en una posición priorizada en el mundo entero a través de tu trabajo en la IAGG, pero con nosotros has insistido mucho en la importancia de ese tema en la región de las Américas. Tú, de hecho, fuiste una de las que nos motivaste mucho a esta publicación y a la participación de investigadores sociales en esta publicación, que era de salud pública, pero tú siempre has entendido muy bien la importancia de los determinantes sociales, las inequidades, etcétera, en nuestra región. ¿Cómo tú ves la importancia de esta publicación para el desarrollo de la investigación en gerontología social y en salud pública?
Thank you, Enrique. It's a great pleasure to be involved in this panel. I'm hearing, I need to turn this up. I'm hearing translation in my ear. I think there is a problem with the translation, right? Yeah, it's okay. I've got it turned off now. And Tivemos que desligar, ajeitar o áudio. É um prazer, Henrique, foi fascinante ouvir os palestrantes. Eu estou ouvindo um consenso no que precisamos fazer nesta década. Isso é tudo novo para nós. Dr. Barbosa falou de uma ação conjunta para melhorar a qualidade de vida na próxima década. Falou de como precisamos de um roteiro e precisamos ver o desafio que é na mudança da estrutura familiar. Nós precisamos ver as novas trajetórias. Estamos trabalhando nessa questão tão especial. Isso é muito importante. Precisamos conversar mais sobre isso. Eu estou tentando pensar o que seria social, o que seria um aspecto clínico. Para mim, eu acho que esses assuntos precisam ser abordados em conjunto. Eu li recentemente um artigo falando sobre demografia em lares por mais de 20 países. Falou também da família, habilidade das famílias para poder dar apoio aos idosos na comunidade. É muito interessante. Eu li recentemente um estudo falando de crianças que vivem em lares mais pobres. Tem que dar apoio financeiro aos parentes, e nós não podemos mais diferenciar a saúde do contexto onde as pessoas vivem. Eu dou boas-vindas a essa oportunidade. Eu acho interessante pensarmos o que precisamos fazer para ir adiante, dados que nós não vemos, e questões que, como já ouvi de colegas, e falando o que precisamos ver nas Américas. Eu sou do Canadá, mas o que eu acredito que seja importante, que para mim talvez seja diferente na Argentina ou na Colômbia. No Canadá, por exemplo, existem muitas famílias que não apoiam os idosos. E, no entanto, na América Latina, a cultura diz que as famílias têm que dar apoio, mas existe muita diversidade entre as famílias de como dar apoio aos idosos. Por isso, eu aprecio essa oportunidade. E continuar a abrir novos acessos e contribuições que precisamos para o mundo. Isso é muito importante, precisamos dar acesso. Eu vejo muitas revistas, muitos jornais falando sobre isso, e eu agradeço novamente a oportunidade de estar presente. Mariana? Mariana, eu sei que você ainda é muito jovem, você ainda é uma pesquisadora, e eu já te conheço há muitos anos. Você já publicou muitos artigos. Eu gostaria de ouvir quais são as barreiras que, na sua opinião, está diante dos pesquisadores. O que vocês acham que precisam produzir? Que tipo de publicações, provas, em particular? Como os fazemos para promover a participação de pesquisadores mais jovens? Agradeço, Henrique, agradeço ao convite. Nós estamos falando de envelhecimento.
E isso tem muitos níveis. Existe também uma questão individual, e nós precisamos criar novas oportunidades de criar pesquisas sobre envelhecimento. Existem vários programas, tecnologia, pesquisa social, saúde, mas é uma oportunidade de programas. Eu acho que muitos países da região precisam de programas de pesquisa sobre o envelhecimento. E uma instituição como a OPAS, que dá um lançamento como esse, sabemos que no México, por exemplo, tem isso é um problema sério, mas nós precisamos dar oportunidade nos países para aplicar esse conhecimento e pesquisas. E também a parte de financiamento desta questão, mas nós criamos programas que pesquisadores poderiam formar e que esteja uma oportunidade de regressar e aplicá-lo. Mas em nível local, precisamos ver que individualmente é uma oportunidade e ver também um nível mais macro, onde cada país vê nisso uma importância através de financiamentos e prioridades e definir o que existe, principalmente para poder aplicar a essas pesquisas. Eu pensei nas apresentações anteriores e precisamos criar provas sólidas com dados econômicos e sociais e poder eliminar esta lacuna no sistema social. O meu colega também falou que precisamos melhorar o sistema de informação, que custa muito. A maior parte dos países já existe uma sistematização de serviços necesitaríamos para hacer esta que investigación. não está no nível que queríamos para fazer essas pesquisas. Não estamos no nível dos Estados Unidos, do Canadá, pois custa muito caro. Nós fazemos pesquisas, mas publicamos também, mas estamos marcando uma pauta. Vejo que países da região nós precisamos observar a nós mesmos. Esse seria uma grande conquista. Mas precisamos ver regiões, países que vão observar e pensar qual seria a prioridade. Essa é a nossa pauta. Temos programas para poder começar a aplicar esses conhecimentos. Mas, como foi dito pelo Dr. Sebastião, as pessoas em si precisamos diminuir as lacunas. Precisamos trabalhar com a sociedade civil com dados reais e capacitar associações. E precisamos de um sistema de informação para sistema de saúde. Precisamos usar fontes com agentes de participação e mudanças. Para mim, nós precisamos ver a pauta, ver as fontes de informações que serão utilizadas. Pois precisamos diminuir as lacunas. Agradeço a Mariana. Léo, a OPAS, a ONU, fizeram definições importantes. Falamos também da década do envelhecimento saudável. Como você vê esse tema? Como precisamos incluir a pesquisas? Eu sei que você trabalha há muitos anos, você trabalhou na Europa com isso. Eu sei que existem, às vezes, alguns atrasos, mas nós queremos implementar. Precisamos que as autoridades dos países comecem a ver isso.
e ver que envelhecimento tem que ser uma prioridade. de lo que has aprendido en tu lucha sobre ese O que você aprendeu na sua luta sobre este assunto? Yo lo que he aprendido, lo primero es que el interés va en dientes de Eu, sierra. primeiramente, aprendi sobre interesse. Existem programas europeus, existe um programa chamado Marco, sobre desafios demográficos. Falava de um programa de 7 anos, com assuntos individuais. Eu suponho que alguns jovens estavam trabalhando para poder mudar o foco. Precisamos falar de alguns assuntos de envelhecimento e o novo programa Marco. As questões de envelhecimento estão bem representadas, no entanto, está mal representado quando vamos de tópico em tópico. Por isso que precisamos de uma organização como a OPAS de cumprir um papel assim tão importante. Precisamos de consultores que juntos poderamos impor questões relacionadas ao envelhecimento saudável. Precisamos também falar sobre saúde reprodutiva, precisamos criar novas provas, precisamos de provas para mostrar o que é importante. E o problema, e já falamos muito sobre isso aqui, é que temos muitos dados, mas alguns não são relevantes, são secundários. Precisamos de informações e infelizmente, tem poucas informações em como capacitar as pessoas. Nós precisamos de um marco e substituir quantidade de vida por qualidade de vida. O que precisamos fazer? O que será mais fácil? A intérprete pede desculpa, mas está falhando o som do palestrante. É muito importante a educação. Estudar envelhecimento não é estudar uma outra área. O pesquisador precisa entender que é um trabalho multidisciplinar. Existe a parte biológica, clínica e social, pois não são questões aleatórias. Precisa existir uma pesquisa, precisa ser ativa. Precisamos definir quais são as prioridades de pesquisas. Precisamos trabalhar nesses marcos. Eu sei que ainda temos muito trabalho diante de nós. A IAGG vai colaborar sem nenhuma dúvida. Gracias, Leo. Nora. Agradeço ao Leo. Nora, você tem essa mesma batalha nos Estados Unidos, no Canadá, colocar envelhecimento como uma prioridade. Eu acredito que nesses últimos anos teve um avanço muito importante. E quais são as suas experiências nesta área? Quero falar sobre envelhecimento, e uma delas é posicionar envelhecimento com governança e desenvolvimento de políticas públicas que irão influenciar de maneira positiva as pessoas. Eu tenho uma opinião parecida com a do Léo, e dizer que o tempo é importante. Alguns anos atrás, eu conversei com o ministro da Saúde da ocasião, e ele falou que ele tinha um programa crônico, a mãe dele tinha um programa crônico, e ele não sabia como encontrar um programa de tratamento para a mãe dele. E nós precisamos de dar apoio e de trabalhadores e políticas para ajudar. Parte é ver a ocasião. Estamos na ocasião para saber que muitos países,
assinaram para essa declaração de envelhecimento saudável da ONU. Para pesquisadores e ONGs, isto é importante para que cada vez que surge uma questão, todos estejam alinhados na resposta. Temos que conversar melhor em relação à economia da atenção. Organizações internacionais de trabalho e outras vêm tratando disso. Seria muito bom pensar aqui em relação a termos dados robustos, bons em relação ao trabalho de atendimento e atenção, o trabalho pago, o trabalho não pago no nosso próprio trabalho. Fizemos uma análise que demonstrou que no Canadá, em 2018, o valor do trabalho por membros da família que não é remunerado valia 93 bilhões de dólares e nós somos um país pequeno. Temos que atribuir um valor econômico a esse trabalho e é mais uma perspectiva do envelhecimento. Ter um grupo de pesquisa sobre envelhecimento é outro caminho importante e poderei falar mais se houver tempo sobre isso. Muito obrigado, Nora. Mariana, a rede de pesquisas do México é muito importante, cujos resultados já se começa a ver, e foi muito importante e influente em decisões relativas à saúde, em termos sociais, inclusive. O que você acha disso e a importância para os nossos países? Certamente esta rede, que está numa segunda etapa, começou sendo algo um pouco diferente, pois já tem 11 anos que ela se formou. Tem sido a parte central do desenvolvimento do Instituto, não só do Instituto, mas também da própria rede em termos de investigação e outras áreas de que se participa. O Centro Colaborativo de Pesquisa em Envelhecimento é outro órgão que colabora conosco, o NAMI também, entre vários outros. O Dr. Leocádio mencionou algumas questões ligadas a isso. Esta pesquisa em envelhecimento tem que ser feita de uma forma interdisciplinar, transdisciplinar. Isso é muito importante, porque, como já foi mencionado, o envelhecimento não é uma área única, mas é um conjunto de pontos que determinam o envelhecimento. E isto tem sido muito importante. O México é um dos países de sorte que pôde fazer esta pesquisa longitudinal, que é um insumo para outras pesquisas e é uma oportunidade de ter fonte de informação e ter pesquisadores, e essa visão multidisciplinar fez com que houvesse, aliás, pesquisas de todos os tipos, de todos os métodos. Agora, é um pouco complexo passar desta pesquisa de tantas perspectivas à perspectiva transnacional. Portanto, tem-se trabalhado em políticas públicas para passar da pesquisa à ação. Muito obrigado, Mariana. Poderíamos continuar a conversar, mas já passamos 5 minutos do tempo do
seminário, tudo foi muito interessante, muito importante, não podemos negar que este webinário foi muito motivador. En realidad estamos empezando un diálogo que lo que pretende Começamos um diálogo que pretende que todos incluamos o envelhecimento saudável como prioridade. Na verdade, esta prioridade não deve ser colocada de lado e levará a mudanças. Portanto, agradeço aos oradores, ao painel e lamento que não possamos continuar. Muito obrigada. Obrigada ao Dr. Vega pela moderação e aos oradores pela experiência compartilhada e todo o trabalho que os senhores fazem em pesquisa. Eu gostaria de fazer um comentário sobre algumas perguntas no chat e em perguntas e respostas. Muita gente quer participar da pesquisa e se ligar com outros grupos. Eu convido-os a conhecer e se registrarem na plataforma da década do envelhecimento saudável, que é o principal mecanismo de cooperação, de intercâmbio de conhecimentos, para intercambiar oportunidades e procurar oportunidades neste trabalho sobre a década e as áreas de ação. Estamos encerrando o nosso seminário e para o encerramento da sessão, eu passo a palavra ao Dr. Andrés de Francisco, diretor de promoção da família e curso de vida da OPAS. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente por esta sessão tão interessante a todos os oradores por terem trazido sua valiosa experiência e conhecimento do Dr. Zhao, da Academia Nacional de Medicina, do nosso colega Sebastião da OPAS. Houve uma interação entre a IAGG, GSA, GARN, é muito interessante esta comemoração, sim, ir de encontro aos 100 anos da revista. Muito obrigada ao público que nos acompanha. Tivemos cerca de 200 pessoas conectadas por esta plataforma e também pelas intervenções no chat. Com efeito, o avanço da pesquisa na região é algo que nos leva a verificar oportunidades para fortalecer os sistemas de informação interdisciplinar e de pesquisa. Além disso, a investigação deve ser local para ser utilizada devidamente, além de verificar o que está ocorrendo em outros lugares. Que dados são necessários em termos de quantidade e qualidade? Como ter o financiamento para este trabalho, para a priorização, para a pesquisa deste tema em outros países? Para que se acrescente qualidade aos anos de vida. Cada um dos componentes do envelhecimento saudável é importante, principalmente como medir o progresso que vem a ser feito no tema, principalmente para ver uma medição dentro desta década do envelhecimento saudável na região das Américas, para ir melhorando a situação. A edição especial de envelhecimento saudável da revista traz a informação e resultados de investigação e abrirá um pouco o apetite para verificar o que temos que fazer. Eu gostaria de
convidá-los a todos a visitar a página da revista na internet. O link acaba de ser compartilhado no chat. Convido-os a fazer parte do movimento da década do envelhecimento saudável nas Américas. Amanhã, dia 1º de outubro, se comemorará o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que marcará o início da década do envelhecimento nas Américas. Amanhã, então, começa a contagem dos 10 anos e podem também participar da década do envelhecimento saudável via plataforma de troca de conhecimentos. Fiquei muito feliz de ter ouvido a paixão com que todos se manifestaram. Foi uma sessão muito interessante, muito boa. Agradecer a todos e espero que todos tenham uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação. Nos veremos amanhã no início do evento da década e o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Muito obrigada a todos.